Meu nome é Júlia, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Goiás e é com imensa satisfação que hoje dou boas-vindas a todos vocês à nossa palestra virtual sobre carros autônomos, como eles funcionam e os desafios para o futuro. Com muito prazer, nós iremos receber hoje Daniela Riedel, formada em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e durante a instituição ela trabalhou no time de robótica e também fez parte no laboratório de inteligência artificial. No seu mestrado na USP, ela fez parte do laboratório de robótica móvel e o seu principal projeto no laboratório é o projeto Carina, que é o desenvolvimento de um veículo autônomo. Nesse projeto, ele fez uma parceria com o Scania, que foi o desenvolvimento do primeiro caminhão inteligente da América Latina. Durante o mestrado, ela também trabalhou com detecção e rastreamento de obstáculos, e já no seu doutorado, ela atua na predição de trajetórias, que é a ideia de conseguir predizer a trajetória de outros veículos que estão ao redor do veículo autônomo. Ainda durante o doutorado, ela foi bolsista dos Erasmus Mundus. Ela passou 6 meses na Alemanha, fazendo pesquisa e desenvolvimentos na área. Depois, ela foi bolsista da Fulbright, nos Estados Unidos, e atuou na Universidade de Califórnia, em San Diego, e também no LISA Lab. Atualmente, ela está de volta no Brasil e está concluindo o seu doutorado. Eu agradeço desde já a disponibilidade da Daniela em poder oferecer esse conteúdo a todas nós. Agradeço ao projeto de extensão Mulheres nas Engenharias e agradeço a todos vocês que estão aqui prestigiando o nosso evento. Antes eu vou passar a palavra para a Amanda Vasco, que irá passar alguns informes a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Vasco, sou estudante de Engenharia Mecânica na UFG e eu também participo do projeto Mulheres nas Engenharias da MC. Antes de iniciarmos a palestra, eu vou passar 2 informações. A primeira é que o QR Code e o link do formulário para o recebimento do certificado serão disponibilizados ao final da palestra. A segunda coisa é que durante toda a apresentação, o chat estará aberto para que vocês mandem as perguntas, tanto do YouTube, quanto o chat aqui do Google Meets. E aí, no final, a gente encaminha para a preletora que vai responder elas. E, dando continuidade ao evento, eu passo a palavra à palestrante Daniela. Bom evento a todos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Daniela, eu vou agora compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem enxergar minha apresentação. Se tiver alguma coisa errada com o som ou com o vídeo, alguém me dá um sinal. Bom, voltando aqui, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem e vendo a minha apresentação. Como eu disse, eu sou Daniela, eu faço doutorado no Laboratório de Robótica Móvel na USP, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho mais sobre carros autônomos. Bom, eu meio que dividi a minha palestra em 3 tópicos principais. Primeiro, a motivação para o desenvolvimento de veículos inteligentes e o histórico do desenvolvimento de carros autônomos, como que esses veículos funcionam e uma iniciativa brasileira que é do Laboratório de Robótica Móvel. E, por último, eu vou falar sobre os desafios do futuro e do presente também. Bom, para quem não sabe, no mundo inteiro ocorrem cerca de 1,35 milhões de mortes todo ano, única e exclusivamente por causa de acidentes de trânsito. É meio que como se você for imaginar uma cidade de Goiânia sumindo do mundo todo ano, única e exclusivamente por causa de acidentes de trânsito. E cerca de 90% desses acidentes são causados por falha humana.
O que isso quer dizer no fim? As pessoas, elas acabam ultrapassando o limite máximo de velocidade, elas acabam consumindo bebida alcoólica e dirigindo, elas mandam mensagens, falam no telefone enquanto dirigindo, e todas essas falhas têm causado esse elevado número de mortes no mundo inteiro devido a acidentes de trânsito. Bom, é aí que vem a principal motivação para o desenvolvimento de veículos inteligentes, que a ideia é, então, que esses veículos, eles conseguiriam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguiriam ter uma visão de 360 graus ao redor do veículo, e tudo isso facilitaria com que esse veículo reduzisse o número de acidentes, né? Visto que as maiores falhas que eu citei anteriormente, veículos autônomos não cometeriam. Bom, além de reduzir o número de acidentes rodoviários, tem outras coisas que esses veículos autônomos podem auxiliar a gente. Como, por exemplo, a gente pode aumentar a eficiência no trânsito, a gente pode economizar combustível. Por exemplo, se você tem veículos que são inteligentes, autônomos inteligentes, e você consegue fazer um platoon de veículos, um seguindo o outro, com isso, com uma distância mínima, a distância exata entre o veículo e o outro, utilizando uma velocidade exata, você conseguiria, de certa forma, por exemplo, vencer a barreira do ar, que diminuiria o atrito que o veículo teria, e com isso conseguiria reduzir o número de combustível. E também veículos autônomos podem prover mobilidade para idosos e portadores de necessidades especiais. Bom, além disso, a ideia é que em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, o número de horas que as pessoas passam no trânsito é muito grande. Tem um estudo que diz que um paulistano demora quase 3 horas por dia no trânsito. Então, basicamente, você poderia estar estudando, trabalhando, fazendo outras coisas enquanto você está no trânsito. Então, imaginem que é uma atividade extremamente mecânica, podemos dizer, né, em que um veículo autônomo poderia executar, e se você tivesse, por exemplo, perdendo esse tempo no trânsito, mas podendo fazer outras coisas, como, por exemplo, ler, estudar, trabalhar, fazer reuniões. Tem esse carro conceito aqui da Mercedes, que eles já imaginam um carro como sendo, por exemplo, uma sala de reuniões do futuro. Então, a ideia é que, por exemplo, o modo como nós conhecemos os carros hoje seria modificado, né? Porque vários dos acessórios, digamos assim, que tem nos carros de hoje são feitos unicamente para auxiliar os seres humanos a dirigir. Por exemplo, o volante, acelerador, espelho retrovisor, para-brisa. Então, no futuro, todo o conceito por trás de um veículo vai ser mudado de forma que esses veículos possam servir para outras coisas, como, por exemplo, você estudar ou você fazer uma reunião enquanto você está deslocando de um ponto a outro. Eu espero que esteja tudo bem com a apresentação, que eu não estou escutando nada. Então, se tiver alguma coisa aí ruim de imagem ou de som, por favor, alguém me dá um alô. Eu acho que tá ok, escutei um barulho, mas vou continuar aqui. Falando um pouco do histórico do desenvolvimento de veículos autônomos. Um dos primeiros projetos foi o desse cara aqui, o Ernst. Ele é um alemão. E na década de 80, ele pegou um carro, uma câmera, um computador e conseguiu fazer esse carro aqui em branco dirigir de forma autônoma numa rodovia. Eu acho que ele conseguiu chegar a velocidades próximas de 100 km por hora com isso. Agora, imagina o porquê do tamanho desse carro, né? Imagina um computador da década de 80, olha só a câmera da década de 80, e para tudo isso caber, né, num carro teria que ser bem uma van mesmo. Então ele é considerado, se você procurar no Google, ele é considerado o pai dos veículos autônomos. Durante a minha apresentação, eu vou colocar uns easter eggs, que são umas oportunidades de bolsa que eu tive ao longo da minha vida. Então, para quem se interessar, é só anotar os nomes, ou se não, depois pedir os links, porque essa daqui é a primeira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ernst numa conferência que eu fui, tanto é que eu tirei essa foto com ele. E aqui eu só queria dar um quadrinho verde para umas bolsas que, na real, quando você está fazendo, até na graduação mesmo, você pode publicar artigos e ir para conferências. E às vezes é meio complicado você conseguir suporte
da universidade para custear, né, a sua ida para as conferências, mas existem várias bolsas, como, por exemplo, da I3E e da ACM, que você só precisa fazer o pedido para conseguir um auxílio tanto para inscrição em conferência, como com ajuda para viagem. Essas duas aqui são bolsas exclusivas para mulheres, mas dependendo da conferência que você vai, a própria conferência libera um auxílio para as pessoas que vão apresentar. Só tem que ficar atento ao site, porque é bem escondido, então você tem que procurar bem no site para conseguir encontrar essas bolsas. Mas então, voltando ao veículos autônomos, esse daqui, o Ernst, foi um dos primeiros a realizar essa façanha de fazer um carro dirigir de forma autônoma numa rodovia. Depois tiveram vários outros projetos ao longo do mundo, mas digamos assim que o grande boom na área de veículos inteligentes foi com o DARPA Challenge, que foi um desafio proposto pela Agência dos Estados Unidos de Defesa, e que eles falaram assim, na real eles estavam querendo desenvolver veículos autônomos, né, mas qual seria a forma mais fácil para eles conseguirem os melhores cérebros do país para conseguir trabalhar para eles? Eles lançaram então esse desafio, que era um prêmio de $1 milhão, e eles falaram que o desafio era percorrer 224 quilômetros no deserto de forma autônoma. E então isso chamou a atenção das melhores universidades dos Estados Unidos, né, que tipo, o pessoal da Carnegie Mellon, MIT, Stanford, todo mundo foi lá, criou seu time para participar dessa competição. No ano de 2004, infelizmente, ninguém ganhou e ninguém chegou nem perto de ganhar. O melhor resultado foi desse Red Team, que conseguiu andar 12 dos 224 quilômetros de forma autônoma, mas então ninguém conseguiu terminar o desafio, digamos assim. Aí no ano seguinte, o DARPA foi lá, dobrou o prêmio para $2 milhões para quem conseguisse chegar primeiro, né, nesse percurso de forma autônoma. E então tiveram 195 equipes inscritas, 195 pessoas desenvolvendo tecnologia para veículos autônomos. Foram 23 finalistas e 5 conseguiram terminar o percurso. O time que venceu foi o time da Stanford, o Stanley, que demorou cerca de 7 horas para fazer todo esse percurso de forma autônoma. Esse é o carro deles. Aqui em cima vocês podem ver a quantidade de sensores que eles usavam, o GPS, e essa foto aqui de trás mostra como era o computador que eles usavam nesse carro durante essa competição, que era, até aí então, era no deserto, né, que era feito, ou seja, risco nenhum, né, se alguma coisa der errado, pelo menos os carros estão no deserto. Aí, em 2007, eles pensaram, tá bom, agora que todo mundo já consegue fazer o carro andar no deserto, então eles lançaram esse Urban Challenge, que era basicamente um desafio numa cidade que foi construída por eles. E aí o desafio já era bem maior, porque eles tinham que obedecer regras de trânsito, eles tinham que lidar com outros carros no mesmo ambiente, tinha que ter negociação entre carros numa intersecção, por exemplo. E aí nesse ano inverteu, porque no ano anterior foi a Universidade de Stanford ficou em primeiro, e Carnegie Mellon em segundo, e nesse ano foi o contrário que aconteceu, mas então as equipes conseguiram bem resolver esse desafio. Aí começaram então as pesquisas nas companhias, né, digamos assim. A Google pode ser considerada, digamos que assim, uma das primeiras a desenvolver esse tipo de tecnologia. Basicamente o que a Google fez foi lá no time que venceu o último challenge, o time de Carnegie Mellon, de Stanford, pegou as pessoas dos times e falou, venham trabalhar para mim, vamos construir um carro autônomo. Então, a Google é uma das principais referências, né, no desenvolvimento de veículos autônomos. Aqui vocês podem ver que o nome está Waymo, que é o self-driving car da Google, mas é considerado Waymo, que é como se fosse uma spin-off do Alphabet, né, que é quem controla a Google. E, então, ele já tem, né, o desenvolvimento de carros e até mesmo de caminhões. E aquela primeira figura de um carro autônomo que eu mostrei no início também é da Google, que é um carro conceito que eles desenvolveram do zero, assim, o carro. O carro não tem nem volante, digamos assim. Inclusive, a Google tem esse aplicativo, que é uma espécie de Uber de veículos autônomos, que já está rodando lá na cidade de Phoenix, e que ele roda 24 dias por hora, 7 dias por semana. Não consigo dar uma visão mais a fundo, porque eu nunca testei esse serviço,
Mas eu tive a oportunidade de testar o serviço da Lyft, que a Lyft é uma concorrente do Uber, digamos assim, que tem nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil ainda não tem. Calma aí. Tá tudo bem? Acho que sim, Daniela, está tudo bem. Tá, desculpa, eu recebi uma mensagem aqui. Tá. Ah, meu Deus. Apresentar. Obrigada pelo som, ajudou bastante. É que mensagem eu não consigo ler. Mas obrigada por falar. Então agora eu tô segura que eu não tô há 20 minutos da apresentação sem ninguém ouvir. Tá bom? Voltando. Como a Júlia falou no início, eu tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos e lá em Las Vegas, a Lyft, assim como o Uber, tem um serviço de carro, né, normal, que você pode usar um carro de um lado para o outro, mas lá em Las Vegas, a Lyft também está testando os veículos autônomos deles. Então, basicamente, se você tem um aplicativo da Lyft instalado no seu celular, você consegue, além de utilizar o serviço normal, você pode ser randomicamente selecionado para utilizar um carro autônomo. E eu acho que eu dei bastante sorte, na verdade, porque essa mensagem que vocês estão vendo é o que apareceu no meu celular. Eu não tenho um iPhone, né? Esse celular é fake, mas o screenshot é do meu celular, que eu recebi essa mensagem perguntando se eu queria executar o trajeto que eu ia executar em um veículo autônomo. E, tipo assim, parece até ser bem legal, né? Só que ainda era uma coisa muito restrita, digamos assim, muito controlada. Primeiro, não foi um carro sozinho que foi lá me buscar, né? Tinha, tipo, um engenheiro atrás do volante que estava tendo certeza, né, que não ia acontecer nada com o carro. Tinha uma outra pessoa do lado explicando para os passageiros tudo o que estava acontecendo, que aquilo era um veículo autônomo em teste, etc. Aí esse carro era dirigido até a avenida principal e só na avenida principal que não andava de forma autônoma. Tipo assim, interessante. Ver que, tipo assim, uma pessoa que está num lugar pode já utilizar esse serviço, né? É uma coisa que já não está tão restrita aos engenheiros que estão desenvolvendo isso ou aos estudantes que estão desenvolvendo isso. Apesar que é bem mais emocionante testar um veículo autônomo quando ainda está em fase de teste. Além da Uber, Lyft, Google, a Tesla também está desenvolvendo veículos autônomos. Talvez é uma das montadoras que está mais avançada nisso, digamos. Eles já têm o autopilot deles, né? Que em rodovias você já consegue, ou conseguia, né, antes do primeiro acidente de veículo autônomo que foi com o Tesla. Mas, enfim, tem também você consegue estacionar o carro de forma autônoma, você consegue, por exemplo, evitar ter uma distância de segurança para o carro da frente, caso você não freie, o carro vai frear automaticamente por você. Então, tem todos esses serviços de apoio ao motorista que já estão aí, que muita gente já consegue usar. Além disso, recentemente a Amazon comprou a Zoox, que é uma startup de veículos autônomos também nos Estados Unidos. Como mais notícias sobre isso também, tem essa lei agora que nos Estados Unidos já é permitido você construir um carro sem volante. Então, é interessante ver como nos Estados Unidos as leis estão caminhando bem mais rápido para que esse tipo de tecnologia seja acessível para as pessoas de forma mais rápida, digamos assim. Além desses carros de passageiros, existem algumas startups também nos Estados Unidos que, além de não ter uma pessoa dirigindo um carro, não tem nenhuma pessoa no carro, né? Não é um carro para transporte de pessoas, é um carro para transporte de compras, por exemplo. Você pode solicitar alguma coisa da farmácia, do mercado, e esse carro vai vir de forma autônoma entregar as coisas na sua casa. Só como nomenclatura, existe esses níveis que vão de 0 a 5, onde o nível 0 é completamente sem automação, o nível 5 é um carro totalmente automatizado. E, por exemplo, o nível 1 é um carro que tem uma espécie de assistência ao motorista, ou, por exemplo, faz a frenagem automática, esse tipo de coisa. Então, em muitos lugares você vai ver, por exemplo, a Lyft fala Lyft 5, que é tipo, tem automação completa, ou então automação nível 0, nível 1, e por aí vai. Tem muita pesquisa sendo desenvolvida em universidades no mundo inteiro. Esses foram os dois grupos que eu tive a oportunidade de fazer pesquisa junto, que foi o LISA Lab, nos Estados Unidos, e o MRT, no KIT da Alemanha, que o LISA Lab é bastante focado nessa questão de sistemas de apoio ao motorista.
e também a questão da interação entre pedestres e motoristas, interação entre pedestres e veículos, bastante focado nessa área. Na Alemanha, já tem a full stack completa, tipo assim, você tem pessoas desenvolvendo problemas de construir mapas de cidades, problemas de localizar o carro dentro desses mapas, problemas de controle do veículo, problemas de detectar obstáculos, rastrear obstáculos. Então, esses aqui são só exemplos de 2 grupos, existem muitos mais grupos no mundo inteiro. Aqui, outro spoiler, 2 bolsas, a Fulbright Brasil e o Erasmus Mundus, que basicamente eles te dão todo o suporte para ir para fora do Brasil desenvolver pesquisa. E são 2 bolsas que eu recomendo bastante. Depois eu tenho os links para quem se interessar. E no Brasil, né? O pessoal talvez pense que não tem nada acontecendo no Brasil. Já tiveram vários projetos, não sei se ainda tem todos esses, mas em algum momento tinham todos esses projetos. Na UFMG, Unifei, na UFES, na ESC aqui da USP, Unicamp. E o mais legal de todos, o projeto Carina, que é o carro robótico inteligente para navegação autônoma, que é o projeto do Laboratório de Robótica Móvel da USP, no ICMC. E eu sei o que vocês estão pensando agora. Esse é o carro que atropelou na Maria Braga? Não, não é esse carro. Não foi a gente, tá bom? Só que já vou esclarecer que eu sei que vai ver essa pergunta depois. Apesar de que eu acho que tem o logo da USP lá no veículo do incidente, mas não foi o meu grupo de pesquisa. Mas assim acontece, não... Tá, enfim. Vou falar agora sobre como funcionam veículos autônomos e um pouquinho do meu laboratório, que é o Laboratório de Robótica Móvel. Enfim, o laboratório primeiro começou com esse carrinho de golfe, que foi automatizado, depois um Palio Fiat Weekend, e por último a gente teve um projeto em parceria com a Scania, que foi o desenvolvimento desse caminhão, que foi considerado o primeiro caminhão inteligente da América Latina. Vou tomar um pouco de água. Enfim, basicamente, então, o nosso coordenador do laboratório conseguiu uma parceria, um investimento, né, para desenvolver esse projeto. Então, eles foram lá e compraram esse Fiat Palio Weekend, um carro normal. Aí, com a ajuda de um mecânico que tinha plena experiência, né, em carros da Fiat, foram feitas as modificações mecânicas, né, porque a gente precisa, de certa forma, conseguir enviar para o carro comandos de aceleração, esterçamento. Então, a gente tem que criar uma ponte de comunicação entre um computador e o veículo. E aí que vem essa fase, né, de você fazer essas modificações mecânicas. E as principais metas nessa parte era conseguir garantir a segurança do veículo, que o veículo conseguisse ser dirigido tanto por um computador quanto por um ser humano, a replicabilidade, se a gente quisesse fazer isso em outros carros, então manter uma documentação para que a gente conseguisse fazer isso, e também manter a estética do veículo, que eu acho que foi sucesso, porque se você olhar para cá, se não for por esse botão em vermelho ou por essa tela de computador, você não vai dizer que é um carro autônomo, né? Porque a gente conseguiu manter toda a estética normal. Esse botão vermelho é meio que um botão de pânico, então se algo acontecer de errado, é só apertar esse botão que o controle volta para a pessoa que está ali no carro. Essa é a versão atual, né, do carro. A gente pode ver que aqui em cima tem alguns sensores, aqui na frente também. Aqui é um timeline, né, desde julho de 2011 até a primeira demonstração nas ruas de uma cidade, que foi em 2013. Então, basicamente, a gente tem o carro e os vários sensores que ajudam a gente, de certa forma, a entender o mundo, né? Que a gente tem que fazer, de certa forma, o carro tem inteligência suficiente para agir como ser humano. Aqui é os sensores que a gente tem no caminhão, né? GPS, câmera estéreo, radar, só para vocês terem uma noção. Então, um ser humano dirigindo, né? Pode ser uma atividade que a gente executa, de certa forma, inconsciente, né? A gente não fica prestando, assim, muita atenção, mas é como se a gente tivesse vários algoritmos rodando em paralelo no nosso cérebro para a gente conseguir fazer o que a gente faz, né? Que a gente não para pensar. Então, nós temos os nossos olhos, que ajudam a gente a perceber o ambiente, o ouvido para ouvir buzina, ou ouvir barulho de outro carro se aproximando. E a gente captura todas essas informações do ambiente e a gente manda ela para o nosso cérebro e fala para ele se virar, né?
Aí ele tem que, tipo, executar tudo, ver se tem um carro que está se aproximando muito, se dá tempo de eu fazer uma curva e entrar na frente de um carro que vem se aproximando, se aquela pessoa que está se aproximando da faixa de pedestres vai realmente atravessar, se eu tenho que parar para ela atravessar, ou se dá tempo de eu passar antes dela atravessar. Aí eu tenho semáforos que eu tenho que prestar atenção se está verde, se está vermelho, se eu posso andar, se eu posso parar. Prestar atenção em placa de trânsito que me diz se uma rua, se eu posso seguir reto ou se eu sou obrigada a virar à esquerda. Então, na real, tem muita coisa acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está dirigindo. Isso é um desafio imenso para um computador conseguir fazer tudo isso que o nosso cérebro faz. Então, basicamente, os sensores que tem no carro fazem a parte dos nossos olhos, digamos assim, porque eles são os responsáveis por coletar os dados do ambiente. E os algoritmos e os computadores e os programas que a gente constrói têm que fazer a parte do nosso cérebro, que é pegar esses dados dos sensores, processar eles e voltar, de certa forma, para comandos mecânicos das nossas mãos, que é virar o volante, acelerar e frear. Então, tipo assim, todos esses dados que eu capturo, no fim, a saída vai ser simplesmente aceleração, frenagem e virar o volante, determinado grau, se for resumir de uma forma mais simplística. Falando um pouco mais dos sensores, eu acho que um dos mais utilizados, até pelo fato do custo ser bem mais baixo do que os sensores lasers, é a câmera estereoscópica. Para quem nunca ouviu falar em uma câmera estereoscópica, o nome pode ser assustador, mas na verdade ela não é assustadora, porque simplesmente uma câmera estereoscópica, ela captura duas imagens, a imagem esquerda e a imagem direita. E por isso ela é chamada de câmera estereoscópica. Basicamente, se você tem duas câmeras, e se elas estão alinhadas perfeitamente, você pode conseguir fazer isso também. Eu já consegui fazer com duas webcams. Tipo, o resultado não é tão bom quanto uma câmera estereoscópica profissional, mas dá para você fazer o que você precisa. Enfim, por que duas câmeras, né? Se você for fazer paralelo com um ser humano, nós temos dois olhos. Acho que aí já vem uma dica. Por que nós temos dois olhos? Porque a gente precisa enxergar o ambiente em 3D. Alguém já se pensou por que um pirata tem dificuldade em percepção 3D? É justamente por causa disso. Se você fizer um experimento com os seus olhos, se você colocar um objeto muito próximo do seu olho e fechar o olho esquerdo e o olho direito, você vai ver que esse objeto vai estar se movendo uma longa distância. E quanto você mais afastar esse objeto do seu olho e fazer o mesmo processo, você vai ver que essa distância ocorre o inverso. E é justamente por causa desse princípio que nós, seres humanos, conseguimos enxergar em 3D. E a gente consegue replicar isso utilizando uma câmera estereoscópica. Essa câmera, então, ela pega duas imagens que são ligeiramente deslocadas no eixo horizontal. São deslocadas no eixo horizontal. E por causa dessa disparidade que existe essas duas imagens, por meio de um processo que chama triangulação, você consegue descobrir para cada ponto nessa imagem qual é a posição 3D do ambiente, para cada pixel daquela imagem. Esse processo, você consegue construir um mapa de disparidade, que é um mapa que te diz, para cada pixel da imagem, qual é a distância da câmera para aquele ponto. Com uma única câmera, você consegue só a informação do objeto no plano da imagem, e não no mundo real. Mas se você tem uma câmera estereoscópica, você consegue ter uma estimativa bem boa da localização daquele ponto no mundo 3D. Porque se você pensar, o carro ele está no mundo 3D e a câmera está no mundo 3D. Então, se eu tiver só resultados no plano da imagem, não vai adiantar muita coisa. Mas com essa informação em 3D, você consegue, então, por exemplo, detectar obstáculos e permitir que o carro não colida com esse obstáculo, porque você sabe exatamente no mundo onde aquele obstáculo está. Para quem não é muito familiar com imagem, aqui nessa imagem do canto inferior esquerdo, apesar de a gente enxergar uma imagem, como está aqui nessa primeira, o que o computador enxerga são números, que é o valor de intensidade naquele ponto específico da imagem. Isso daqui é para uma imagem em escala de cinza. Se você tem uma imagem colorida em RGB, você vai ter uma matriz tridimensional, onde para cada pixel daquela imagem você vai ter os três valores do nível de vermelho, de azul e de verde. Então, que vai te dar uma imagem colorida. Mas a imagem em escala de cinza, você vai ter um único número. Então, você pode interpretar essa imagem como uma matriz, basicamente. O outro sensor, que é o Velodyne HDL32,
É um sensor laser. Aqui está só a localização dele no carro, que eu coloquei com essa seta. Enfim, o que esse sensor faz? Esse sensor tem 32 feixes de luz que ficam girando ao redor do sensor próprio. Então, cada feixe de luz bate em um ponto, retorna, e com isso você consegue ter a estimativa precisa daquele ponto no mundo. Então, aqui você está vendo uma imagem, mas isso, na verdade, é uma nuvem de pontos 3D, onde cada pontinho colorido desse que você está vendo tem um valor XYZ. Então, com base nisso, você consegue construir essa nuvem de pontos. Aqui eu tenho um exemplo esse daqui é o sensor em cima do carro, você pode ver que ele está girando, e por causa de estar girando que você consegue ter 360 graus de visibilidade ao redor do carro, que é essa imagem aqui na direita que o carro está andando, então você consegue ver essa nuvem de pontos. Na câmera estereoscópica, obviamente, são 180 graus, né, que você só consegue ver na frente do veículo. Se você quiser ter 360 graus de visibilidade com câmera estereoscópica, você precisaria de 2 pares de câmera estereoscópica, um apontado para frente e um apontado para trás. Esse sensor, no entanto, ele é muito caro. Ele custa o preço de um carro popular, só o sensor. Então, é por isso que muitas pessoas têm desenvolvido muitos algoritmos utilizando as câmeras, porque elas são bem mais baratas. Apesar de que esse sensor laser, ele é bem mais preciso. Ok. Então, basicamente o que a gente falou até agora é que temos um carro autônomo e temos esses sensores, como, por exemplo, a câmera e o sensor laser. Basicamente, esses sensores capturam dados do ambiente. Então, eu estou com o carro, tenho o sensor, estou andando com o carro, capturando os dados, e para o carro está chegando um monte de imagem e um monte de pontos em 3D. Basicamente é assim que o carro vê o mundo, né? Você pode usar tanto essa imagem que pode estar sendo capturada por uma câmera, quanto no vídeo de pontos 3D. Mas agora a gente precisa que o carro realmente entenda alguma coisa a partir de todos esses dados. Como aqui, por exemplo, que ele tinha que vir para a faixa esquerda para virar para a esquerda, ou detectar um semáforo aqui, ver que está vermelho e que ele tem que parar. Ou então, detectar os outros carros que estão ao redor dele, detectar a faixa de pedestres, os outros carros, pessoas, porque ele tem que entender de tudo isso para andar de forma autônoma sem ter uma pessoa dirigindo ele. Porque se ele não entende nada disso, ele pode vir e simplesmente bater com o carro, bater com o pedestre, passar no semáforo no vermelho, porque ele não sabe o que significa o verde. Além disso, outras tarefas mais complexas são, por exemplo, predizer o comportamento futuro desses agentes. Ou seja, não basta eu saber onde o carro está, eu tenho que saber se ele vai seguir reto, se ele vai virar para a esquerda, porque isso vai interferir no caminho que eu, veículo autônomo, quero fazer. Então, o processamento mais pesado está na parte de realmente entender todos esses dados que estão sendo capturados pelos sensores, como, por exemplo, predizer posição e velocidade dos outros agentes e estimar a trajetória que eles vão fazer no futuro. É aí que entram os algoritmos. Acho que boa parte do pessoal aqui não é da área de computação, então, se eu falar algum termo muito diferente, alguém me dá um toque que eu possa explicar melhor. Mas, basicamente, a gente tem uma série de algoritmos para conseguir fazer esse carro andar de forma autônoma. Aqui eu só citei algum deles e cada um desses tem um universo em particular imenso. Por exemplo, detecção, classificação de obstáculos, localização, controle, negociação entre veículos, mapeamento. Não vou perder muito tempo porque é muita coisa. Mas aqui, basicamente, é um overview da arquitetura de um veículo autônomo. Então, a gente tem a parte dos sensores, que é a câmera e o LiDAR, que eu falei hoje. Aí tem a parte de percepção, que é basicamente pegar os dados e extrair algum tipo de conhecimento, como, por exemplo, me dar a coordenada de um obstáculo, ou detectar um semáforo e me falar, esse semáforo está vermelho, você tem que parar o carro. Mapeamento, construir um mapa que o veículo depois vai conseguir se localizar, depois tomar decisão sobre tudo isso. E, basicamente, no final desse pipeline, todo esse processamento vai se resumir em um ângulo de esterçamento, frenagem,
ou aceleração para o veículo. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de detecção de lanes. Esse foi um dos trabalhos que foi desenvolvido no laboratório, que é basicamente assim, imagina que você tem uma câmera e o carro precisa distinguir onde ele pode e onde ele não pode ir. Então, é basicamente você conseguir detectar a rua. Outro trabalho é planejamento de trajetória. Dado que eu estou na minha casa e quero ir no supermercado, traço uma rota para eu chegar no supermercado. É mais ou menos assim, acho que todo mundo já usou o Google Maps, né? Que você tem o ponto onde você está, você quer ir em algum lugar, você clica e ele traça aquele roteiro para você seguir. A única diferença é que você, como ser humano, olha aquilo que ele desenha e faz, você mesmo. A diferença para o carro autônomo é que a informação que ele tem que ter para construir essa trajetória tem que ser muito mais específica e métrica para ele conseguir chegar até lá sem passar por nenhuma parede, digamos assim. Outro exemplo de detecção de obstáculos, então, o carro está lá parado e ele tem que ter noção aonde estão as coisas para ele não ir lá e avançar em cima delas. Então, por exemplo, se eu sei que tem uma placa a 2 metros à esquerda, na posição 3015, eu sei que eu não posso passar por ali, que eu vou ter que ir só por onde é rua. Além todos esses algoritmos específicos para fazer o carro andar de forma autônoma, tem também alguns trabalhos no laboratório que é basicamente de sistemas de apoio ao motorista. Nesse vídeo aqui à direita você pode ver que basicamente é o sistema que dá um alerta para o motorista quando ele está passando por uma faixa, que, por exemplo, se a pessoa está dirigindo e de repente dormiu no volante, ela começa a atravessar a pista para o outro lado, sistema de apoio ao motorista daria um alerta sonoro para acordar o motorista para ele não invadir outra pista. Além disso, a gente tem bastante trabalhos com simulação, que é esse vídeo da esquerda, porque basicamente, imagina você ter que testar tudo no carro de verdade, né? Dá bastante trabalho porque você tem que dirigir até um ponto específico e lá começar os testes. Agora, se você tem um ambiente simulado que você consegue fazer um pré-teste do seu algoritmo para solucionar a maior parte dele, é bastante bom e bastante utilizável. Pode parecer bastante complicada essa arquitetura. Meu Deus, 7h40. Tá. Pode parecer bastante complicada toda essa arquitetura, mas existem frameworks que auxiliam bastante, como o ROS. Quem é da robótica precisa conhecer, porque ele provê uma série de facilidades na comunicação entre os diferentes módulos, módulos de visualização do que está acontecendo. Outro spoiler, o ROS tem uma conferência todo ano, e eles têm essa ROSCON Diversity Scholarship. Se você é da América Latina, você já consegue pedir essa bolsa. Então, eles selecionam 32 estudantes no mundo, que eles pagam tudo para você ir lá participar da conferência deles. É bem legal. Eu já fui ano passado, na China, foi bem legal. Então, resumindo, a gente tem os sensores que capturam os dados, o computador que processa os algoritmos, e tudo isso no final retorna para o volante, aceleração e frenagem no carro. Para quem ainda não teve a oportunidade de andar dentro de um carro autônomo, aqui vai um exemplo. Esse daqui é o nosso caminhão, em um teste que a gente fez aqui no Campus 2 da USP, que apesar do meu colega estar ali atrás do volante, ele não está dirigindo o caminhão está dirigindo de forma autônoma. Tem aqui também um outro vídeo esse é do carro dirigindo de forma autônoma. Se vocês entrarem no site do meu laboratório ou no YouTube, tem bastante vídeos legais de todos os trabalhos que a gente desenvolve e também de testes que a gente fez no carro dirigindo de forma autônoma. Para não ficar tão abstrato assim, eu decidi dar um exemplo de um desvio de obstáculos, como funcionaria, e esse é um dos pipelines mais simples, assim. Desvio de obstáculos. Então, basicamente, como eu disse, a gente tem
uma câmera que me dá 2 imagens, esquerda e direita. Dessas imagens, esquerda e direita, eu consigo gerar esse mapa aqui, que é o mapa de disparidade. Que é o mapa que me dá a distância do veículo para cada um desses pixels, onde mais próximo de branco, mais próximo, e mais escuro, mais longe está do veículo. Você pode ver, então, por exemplo, que esses ciclistas estão mais próximos do que o fundo, e esse daqui está mais próximo do que os ciclistas. A partir dessas informações, eu também consigo gerar, por exemplo, um mapa de obstáculos, que me diz, para cada ponto dessa imagem, qual a probabilidade disso ser um obstáculo. Se eu executar um algoritmo simples de clusterização, eu consigo ter uma informação como essa aqui, onde cada cor define um obstáculo. Um algoritmo de clusterização, ou de agrupamento, como o DBScan, basicamente o que você faz, você pega um ponto, aí eu posso ver se esse ponto é um obstáculo. Se sim, eu assigno ele a um grupo. E aí eu checo a vizinhança desse ponto fazendo a mesma pergunta. Para cada vizinho, eu posso ter um meio de mensurar o quão próximo ele está do ponto núcleo desse cluster. E, por exemplo, se eu ver que aquele ponto é um obstáculo e eu utilizar a informação de disparidade para ver se eles são próximos o suficientes, eu consigo ir agrupando esses pontos. E no fim, o que eu vou ter vão ser diferentes grupos que me identificam os diferentes obstáculos que estão nessa imagem. Esse daqui é só um resultado desse algoritmo de segmentação, que é semi-supervisionado, porque eu não tenho todos os rótulos dos objetos. Então, com um algoritmo assim, bem simples de agrupamento, eu já consigo, por exemplo, detectar obstáculos que estão na frente do veículo autônomo. Tendo esses obstáculos, eu posso adicionar um módulo de rastreamento, que é, basicamente, dado que eu quero identificar o mesmo obstáculo ao longo de uma sequência de imagens, ao longo de um vídeo. Então, por que eu quero fazer isso? Porque se eu consigo identificar o mesmo obstáculo ao longo de uma sequência, eu consigo mensurar a velocidade que esse obstáculo tem ao se deslocar. Então, com isso, fica mais fácil para eu predizer a trajetória que ele vai ter no futuro e evitar uma possível colisão. Um outro exemplo. Imagina que o carro está vendo essa cena e eu quero saber se tem uma placa nessa cena. Um modo bem simples de eu fazer isso é utilizar um método que chama Sliding Window, que é basicamente eu vou pegar um tamanho fixo de uma amostra de imagem e eu vou percorrer a imagem inteira extraindo esses pequenos exemplos da imagem. E para cada exemplo que eu extraio da imagem, eu vou perguntar, isso é uma placa? Então, basicamente, eu vou passar isso para um algoritmo e ele vai me falar se é uma placa ou não. Aí eu volto no início da imagem, altero o tamanho dessa amostra que eu estou e passo novamente por toda a imagem. E para cada amostra que eu retiro da imagem, eu pergunto, isso é uma placa? Então, a ideia é que esse algoritmo pegue essa amostra de imagem, extraia características dessa imagem e classifique 0 ou 1. É ou não é uma placa? Basicamente isso. Isso pode ser considerado um aprendizado de máquina clássico. Por quê? Porque eu estou usando a extração de características fixas, por exemplo. Se você usar uma biblioteca como OpenCV, tem vários algoritmos de extração de características, como ROG, SIFT, Corner Detection, você pode detectar os cantos da imagem, isso já vai ser uma forma de você representar aquela imagem. Quando você usa técnicas de Deep Learning, aí para quem está ouvindo pela primeira vez sobre Deep Learning, basicamente o que acontece é que essa fase de extração de características, não sou eu que vou falar para o algoritmo, extrai cantos, extrai cor, extrai qualquer coisa. É o algoritmo que vai aprender as melhores características a serem extraídas dessa imagem para classificar aquilo como uma placa ou não. Então, basicamente, você tem várias camadas de uma rede, onde as características que são extraídas dessa rede vão desde características mais simples, como, por exemplo, arestas, cantos, círculos, até características mais complexas, baseadas nas primeiras características, que vão, então, ser usadas, por exemplo, numa camada totalmente conectada, para aí sim me dizer 0 ou 1. Sendo 0 não é uma placa, 1 é uma placa. Em Deep Learning, então, você tem essas redes neurais que são compostas de múltiplas camadas e outra rede bastante famosa são as redes neurais convolucionais.
porque você pode ver aqui que um neurônio está conectado a todos os neurônios da camada seguinte. Numa rede neural convolucional, você vai ter um pedaço pequeno da imagem que vai ser convoluído com a imagem de entrada, e isso vai dar um resultado. Então, não é, digamos assim, totalmente conectado, porque você tem essa convolução entre os filtros e a imagem de entrada. Então, basicamente, a diferença entre essas duas é que na primeira você aprende os pesos, que são essas arestas conectando os neurônios, e nessa segunda, o que você aprende são os valores desse filtro que vai ser passado na imagem de entrada. Então, basicamente, o seu trabalho aqui é aprender os valores desse filtro, falando de forma bem simples e clara. Enquanto nesse daqui, o que você tem que aprender é os pesos conectando os neurônios. Então, dado que você aprendeu os valores desse filtro, você consegue passar por essa imagem e você vai ter um resultado na camada seguinte, e você vai repetindo isso várias vezes. Como eu disse, por exemplo, você pode ter uma saída que é simplesmente 0 e 1, falando essa imagem não é uma placa, ou essa imagem é uma placa, ou você pode alterar essa saída para ser uma saída probabilística, onde você fala 80% dessa imagem ser uma árvore, 7% de chance de ser um cachorro e 3% de chance de ser um avião. Então, basicamente, essa parte central da rede permanece a mesma. A única coisa que você altera são as camadas de saída, aí a sua função de erro, e o modo como você vai treinar a rede é basicamente o mesmo. O que altera é a saída e a função de erro que você usa para treinar isso. Além de você ter aquelas saídas que são dadas por camadas totalmente conectadas, você vai poder ter também uma saída que é uma imagem, onde você dá a entrada de uma imagem e você tem de saída uma imagem. E nessa imagem de saída, o que você vai ter é a classe para cada pixel da imagem de entrada. Aqui nessa imagem do meio, você pode ver que está classificando pessoas, área navegável, calçada, vegetação. Então, esse é um outro exemplo de saída de uma rede neural convolucional. Falando de forma mais simples, o que seria essa segmentação semântica, você tem uma imagem de entrada, você vai passar por uma rede, e você quer que na saída, para cada pixel, ele te dê a classe do pixel. Aqui, por exemplo, prédio seria preto, rua seria esse cinza claro, grama seria esse cinza intermediário. Isso é um algoritmo supervisionado. Por quê? Porque teve uma pessoa que pegou essa imagem da entrada e manualmente falou, esse pixel é prédio, esse pixel é carro e esse pixel é rua. E esse algoritmo usa essa imagem que foi rotulada pela pessoa para aprender a conseguir distinguir esses pixels. No início, você vai pegar essa imagem, vai passar pela rede e a saída vai ser uma coisa totalmente aleatória. Por quê? Porque essa... Meu Deus. Tô indo na casa de cima. Vai sair aleatória por quê? Porque você não treinou a sua rede. Mas a partir do momento que sua rede te dá essa saída, você fala, rede, não era isso. Eu queria essa imagem porque esse daqui é o resultado verdadeiro para essa imagem. O algoritmo vai, então, computar a distância entre o que você esperava e o que você teve e vai, vamos dizer assim, atualizar todos os valores dos filtros de forma que da próxima vez que você passar uma imagem, esses filtros, esses valores que você computou na rede, vão estar mais próximos de dar a imagem que você quer. Então, no início você teve uma coisa aleatória, na segunda vez, como a rede já aprendeu alguma coisa, ela já vai dar uma imagem mais parecida com a que você quer, e assim em diante, até que ela consegue realmente aprender a automaticamente distinguir um prédio de uma rua e de um carro. Esse daqui é um exemplo, foi uma rede que eu treinei. Aqui no lado esquerdo, você tem uma pessoa que rotulou, tipo assim, isso é carro, isso é carro, isso é carro, isso é rua, e eu treinei uma rede para dar a mesma resposta. E chegou bem perto até, você pode ver, conseguiu identificar aqui os carros, aqui tem ruído, mas se você pensar que uma rede aprendeu isso sozinho, pode ser bastante interessante. Desafios para o futuro. Eu acho que eu vou conseguir no tempo certo. Desafio para o futuro. Então, se você pensar, veículos autônomos, segurança nas comunicações é uma coisa, porque já saíram várias notícias
que pessoas hackearam carros e conseguiram controlar carros à distância. Imagina você está lá com seu carro autônomo, alguém invade, começa a acelerar e você não sabe o que vai acontecer, ou alguém vai lá, implanta um obstáculo virtual na frente do seu carro freia bruscamente. Isso é um grande desafio para a área. Eu acho que tem vários grupos que estão pesquisando. O meu grupo não é focado nesse tipo de pesquisa, é mais focado no desenvolvimento de veículos, mas esse é um desafio. Outro desafio é a questão moral e ética, né? Imagina que você tem um carro autônomo e que você tem que decidir se você quer atropelar 5 cachorros ou 5 gatos. Qual é a decisão correta? Inclusive, tem esse site do MIT que você pode acessar e lá você pode ir decidindo. E isso vai, teoricamente, ajudar as máquinas do futuro a fazer uma decisão moral, mas eu acho que esse é um problema muito complexo para ser resolvido. Eu acredito que no futuro vai ser muito mais reativo do que realmente uma implantação de consciência moral no veículo autônomo, mas é um tema bastante discutido e interessante. Outro desafio é a questão da interface entre pessoas e veículos. Imagina que você está indo lá atravessar uma rua e você não sabe se a pessoa vai frear, se o motorista vai passar. O que você faz? Você olha para o motorista, tenta entender, ele acena com a cabeça que você pode passar e aí você atravessa a rua. Como a gente vai replicar isso num veículo autônomo? Inclusive, eu li uma reportagem que veículos elétricos estavam tendo problemas, porque eles não emitem sons, e isso já é uma quebra na interface de comunicação entre pessoas e veículos. Inclusive, alguns veículos estavam colocando sons artificiais para imitar um motor, e tem muita pesquisa relacionada nessa área de interface entre pedestres e veículos. Várias companhias, inclusive, estão propondo aí soluções. Essa aqui, a Sencom, planeja colocar uma tela de LED para dar um sorriso indicando que um pedestre pode atravessar a rua. Ou a Nissan, que tem um painel de LED falando, você pode atravessar. Ou então a Mitsubishi e a Mercedes, que estão planejando projetar no chão informações, como, por exemplo, quando ele vai abrir uma porta de um carro, isso ficar no chão para as pessoas conseguirem visualizar, ou projetar uma faixa de pedestres para as pessoas atravessarem. Então, essa é uma área bem gigante também, só essa questão de interface de comunicação entre pedestres e veículos. Outro desafio mais relacionado às cidades do futuro, né? Hoje nós temos estacionamentos que foram projetados para você ter um espaço entre as portas para que as pessoas possam sair de seus veículos. No futuro, se todos os carros forem autônomos, imagina que muito mais carros conseguirão estar num ambiente que, tipo assim, aqui caberia 10 veículos, aqui cabe 50, só porque eles conseguem diminuir esse espaço entre as portas. Então, só isso já é, assim, uma alteração, né, do ambiente no futuro, uma simples alteração no estacionamento. Mas mais do que isso, a gente vai realmente ter estacionamento no futuro? Porque se a gente pensar, as pessoas que têm carro atualmente, 95% do tempo o carro está estacionado, né? E no futuro eu acho que veículos serão mais uma espécie de serviço do que um bem, de forma que eu conseguia ir para os lugares e o carro está disponível para outra pessoa utilizar enquanto eu não estou utilizando. Então, como serão as cidades do futuro em que a gente não vai precisar de estacionamentos? Isso é uma coisa bastante discutida na arquitetura, ou seja, como reaproveitar esse espaço de estacionamentos que hoje nós precisamos por causa que os carros são dirigidos por pessoas, mas no futuro, se isso for um serviço, como todos esses ambientes podem ser replanejados para a cidade do futuro. Além disso, precisaremos de semáforos no futuro. Se os carros conseguirem se comunicar com a cidade, se comunicar com os outros veículos, será que realmente precisaremos continuar com esse tipo de estrutura nas cidades que a gente tem no dia de hoje? Então, assim, é muita coisa que expande simplesmente a construção de veículos autônomos. E todas elas têm linhas muito legais de pesquisa e desafios que são bastante legais. Para finalizar, para você que gostou da área, gostou de veículos autônomos, mas não tem nenhum laboratório na sua universidade, não tem nenhum veículo autônomo na sua universidade, eu preciso de um carro para fazer pesquisa em veículos autônomos? Aí está a boa resposta. Não, você não precisa. Por quê? Porque existem pessoas boas no mundo, como, por exemplo, a Waymo.
Eles criaram um dataset. Praticamente, você tem lá o seu carro autônomo com sensores. Eles percorreram várias cidades, coletando dados de imagem, dados de sensores laser, e eles disponibilizam tudo isso para você que quer desenvolver pesquisa nisso. E não só o Waymo, tem milhares de datasets, não, milhares não é muito, mas tem muitos datasets disponíveis na internet, como, por exemplo, da Nutonomy. Você consegue o sistema completo, tipo, tanto da ação que o carro executou, quanto a captura de todos os sensores de GPS, e além dos dados dos sensores, eles também dão os rótulos, como, por exemplo, eles vão lá nas imagens, selecionam todos os obstáculos, fazem o tracking, o rastreamento dos obstáculos e disponibilizam tudo isso para todo mundo. E o bom é que, como tem muita gente no mundo utilizando esses dados, você consegue facilmente comparar com outras pessoas que estão desenvolvendo pesquisa na mesma linha que você planeja. Aqui, o Lift, também tem um conjunto de dados aberto para você acessar e desenvolver pesquisa nisso. O KIT, que é o grupo que eu estava na Alemanha, foi um dos primeiros datasets, assim, em larga escala, a serem colocados em público. Então, você tem aqui os dados do GPS, laser, câmera. Então, tipo assim, os dados estão aí para quem quiser desenvolver pesquisa nessa área. E se alguém tiver alguma dúvida em como acessar ou quiser alguma ideia para desenvolver pesquisa nessa área, pode me mandar um e-mail. E era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todo mundo. Espero ter feito jus à hora de vocês. E quiserem me adicionar no LinkedIn, me mandar e-mail com dúvidas, estamos aí. Obrigada. Obrigada, Daniela, pela ótima apresentação. Agora eu vou ler as perguntas feitas pelos participantes no decorrer da sua palestra no YouTube. E depois a Júlia vai ler as que foram feitas no Meet. A primeira... Eu acho que eu não estou ouvindo. Eu acho que caiu ali a conexão da Amanda. Eu vou assumir aqui, enquanto ela não volta. Então, a gente vai ler aqui primeiro as perguntas do YouTube. Vamos pegar aqui. Já vou avisando, a gente tem muita pergunta. O tema é realmente muito curioso e bem interessante. Vamos lá. Daniela, o Oscar Roberto, ele perguntou, em qual nível de automação naquela escala de 0 a 5 que você comentou está o Fiat Weekend? Então, o carro é basicamente uma plataforma de pesquisa. Então, assim, a gente já desenvolveu a demonstração pública nas ruas aqui de São Carlos, foi, digamos assim, o nível 5, porque o carro ele dirigiu de forma completamente autônoma, sem a necessidade de um ser humano interferir. Mas, digamos assim, a gente também tem pesquisas que são simplesmente os sistemas de apoio ao motorista, que seria o nível 1. Como ele é uma plataforma de desenvolvimento, não é um carro pronto, assim, apesar que a gente consegue o nível dele conseguir andar de forma autônoma. Certo. A Gabriela Martins, ela perguntou, boa noite. Eu estudo engenharia civil e eu estou desenvolvendo meu TCC na área de segurança viária com veículos autônomos. Como se acredita que teremos uma frota significativa desses veículos nas vias do Brasil, na BR, né? Nas vias... No Brasil. Então, o grande problema do Brasil é a legislação, que não está andando num passo tão grande como o dos Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos tem até aqui Vou compartilhar minha tela novamente. Isso foi publicado... Ops, toda hora eu clico errado. Ops.
Isso foi publicado pela Forbes hoje, que, tipo assim, quem sou eu para falar da previsão do desenvolvimento quando os veículos vão estar na rua? Mas segundo o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, ele diz que o nível 5 de autonomia completa será alcançado este ano. Em 1976, a GM publicou um comercial que falava que eles teriam veículos autônomos em 1976. Então, assim, todo mundo que fez uma predição até hoje, errou. E no Brasil, eu acredito que vai demorar bem mais que nos Estados Unidos. Eu não sei, se eu fosse chutar um valor, eu diria que 20 anos, mas é bastante difícil, porque não é só a tecnologia que precisa ser desenvolvida, a legislação também precisa evoluir, e, tipo assim, no futuro, não vai ser simplesmente importar a tecnologia dos Estados Unidos e da Europa, que lá já está bem mais desenvolvido. Por quê? Porque o ambiente no Brasil, ele é muito diferente. Tipo assim, as highways, as rodovias nos Estados Unidos e na Europa são textura perfeita, marcação horizontal, vertical perfeita, o que facilita muito os sistemas de percepção dos veículos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitas ruas que não são asfaltadas, que são de terra, que não tem as marcações no chão. Então, além do desenvolvimento da tecnologia, quando a gente importar essas tecnologias para cá, que vai ter que ser avançada, essa questão da legislação também vai ter que avançar para a gente chegar nesse ponto. E eu acho que vai demorar um pouquinho. Certo. Eu vou intercalando entre as perguntas do Meet e do YouTube, tá? Então, eu vou lá para o Meet. A Dimitra Silvéria, ela falou bem assim: o carro tem direção defensiva ou ele assume que os demais condutores estão respeitando as regras de trânsito? Pergunta interessante. Deixa eu pensar. O sistema por exemplo, de detecção de obstáculos, eu vou dizer, basicamente, se um carro, acho que não é assumido que os outros carros vão executar perfeitamente as leis de trânsito, porque, pelo menos no sistema de detecção, você está monitorando ali tudo que está na frente do carro, independente de onde vem. Por exemplo, se vem de outra faixa, você também vai conseguir reconhecer, mas esse é um problema, porque lá nos Estados Unidos teve um acidente do carro autônomo do Uber, que ele atropelou uma ciclista, e justamente a ciclista, ela estava não respeitando as regras de trânsito, porque ela estava atravessando no meio de uma rodovia que não tinha faixa de pedestres. Então, assim, nesse cenário, eu não posso responder por todos os veículos autônomos, que eu acho que alguns assumem, que os outros veículos vão corresponder ao veículo autônomo. No caso do nosso carro, a gente tem essa visão de detectar todos os possíveis obstáculos sem fazer suposições se eles estão ou não seguindo as regras de trânsito. Mas essa é uma questão bastante interessante. Certo. Agora eu vou fazer outra pergunta lá do YouTube. A Ana, ela perguntou assim: esse algoritmo de desvio de obstáculos usa Deep Learning? O que eu mostrei com o pipeline da câmera estereoscópica, mapa de disparidade, mapa de obstáculos, não usa Deep Learning, incrivelmente. Ele usa um algoritmo de aprendizado semi-supervisionado, mas é um algoritmo de agrupamento, não é um algoritmo que usa redes neurais convolucionais, e nem utiliza os labels para conseguir mapear os obstáculos. Não usa Deep Learning. Aquele em específico. Ok. O Guimarães perguntou assim: existe alguma linguagem nova dedicada a todo este processo quase instantâneo? Então, quase instantâneo, basicamente, você teria que fazer em C++. O que a gente normalmente faz aqui no laboratório é que programar com Python é a vida, é mágica, e é o que eu recomendo para todo mundo, porque é muito mais fácil você programar em Python, porque você não perde tanto tempo com estrutura. No entanto, teoricamente, o caminho certo é C++ é mais rápido do que Python, e para
um carro, um sistema em mercado crítico, velocidade é importante. Então, quando você vai colocar no carro, o ideal seria, se o seu algoritmo em Python está tomando muito tempo, você traduzir ele para C++ e colocar em C++ no carro. Tipo assim, tem pessoas que já desenvolvem direto em C++, mas no meu caso eu faço em Python, porque eu prefiro essa linguagem. Certo. O Vitor Azaf perguntou assim: há alguma medida de segurança para assaltos? Então, é interessante pesquisar isso. No nosso caso, a gente ainda não tem, porque a gente está focado bastante nessa questão do carro andar sozinho mesmo. A gente não se preocupa tanto nem com essa questão de hackers ou segurança, ou até um assalto físico, assim, de uma pessoa entrar no carro. Mas é um problema que justamente as pessoas no hemisfério norte não estão se preocupando e que a gente no hemisfério sul, a gente deveria se preocupar. Eu acho que é bem possível fazer um algoritmo de detecção de atividade suspeita, por exemplo, para você conseguir classificar esse tipo de cenário. A Dmitria perguntou novamente: como o carro se orienta quando a avenida não tem faixas pintadas? A maioria desses algoritmos, ele consegue distinguir a diferença, por exemplo, entre a guia e a rua, ou uma grama e a rua. Então, existem algoritmos que são focados em detectar as faixas e se orientar dentro das faixas. Você pode ter essa distinção entre, por exemplo, outro tipo de terreno e a rua, ou guias e a rua, ou simplesmente se localizar pelo GPS, que daí você não tem esse problema de uma rua que não tem as faixas pintadas. Ok, agora vamos lá para outra pergunta do YouTube. A Ana Ferreira perguntou: qual a linguagem utilizada para escrever os algoritmos e tem alguma que é mais indicada para tal? Eu particularmente aconselho Python, porque você não perde tempo com estrutura. Tem muita coisa algumas funções que já facilitam, várias bibliotecas que ajudam. Se você quer desenvolver especificamente para colocar num carro autônomo, você precisa se preocupar com comunicação, passagem de mensagem entre diferentes módulos. O ROS, que é o framework que eu citei, ele está disponível tanto para Python como para C++. Para começar, eu sugiro Python, e se o tempo foi uma coisa crítica no seu algoritmo, eu aconselho transformar seu código para C antes de colocar no carro. Mas a maioria das vezes, Python funciona bem para a maioria dos algoritmos que você precisa, e é bem mais simples de desenvolver. No Meet, vamos ver aqui, o Marcos Guimarães falou assim: em seu projeto, qual a arquitetura para o processamento dessas imagens? Então, eu mostrei o pipeline inteiro. Eu vou compartilhar aqui de novo. Essa é a arquitetura que a gente utiliza no veículo inteiro. No caso do processamento de imagens em específico, depende muito da função final, porque, tipo assim, a gente pode ter processar essas imagens para detectar obstáculos, a gente pode ter essas imagens para detectar área navegável, para detectar sinais de trânsito, para detectar semáforos. Então, todos esses são, digamos assim, módulos diferentes de processamento de imagem. Então, cada arquitetura meio que depende da task, da tarefa que você quer resolver. Ultimamente, se você for falar assim, em arquitetura em específico, ultimamente eu tenho trabalhado para resolver o problema de predição de trajetórias. Então, eu uso redes neurais convolucionais, e algumas das arquiteturas mais famosas são, por exemplo, a ResNet, a UNet, que são modelos de redes neurais convolucionais que conseguem
resolver vários problemas de extração de características para resolver as mais diferentes tarefas que você precisa, mas basicamente a arquitetura depende da tarefa que você quer resolver. Certo. Gente, tiveram muitas perguntas. Eu agradeço, Daniela, a palestra foi excelente e agradecida a todos vocês que estão aqui ainda. Eu vou mandar no chat o link para vocês preencherem o formulário e a Aliushi vai disponibilizar aí na tela o QR Code. Para quem não sabe como é que o QR Code funciona, é só vocês pegarem, né, o celular que lê o QR Code, mirar na tela e daí já é encaminhado direto para o formulário. Preencham lá. E não se esqueçam que esse mês a gente está trazendo bastante palestras. Dia 13 vai ter a palestra de introdução a microcontroladores.